Bom dia. Quero começar pedindo desculpas. Eu disse anteontem que continuaria ontem, mas não deu muito trabalho. Mas Deus está no controle. Esse é o Aconteceu Comigo, das Trevas para a Luz. Eu sou Dirce Oliveira. Se é a primeira vez que você está assistindo, é importante assistir a parte 1 para poder entender. E eu quero hoje aproveitar para explicar algumas coisas referente à parte 1. Primeiro, quando eu disse que vou falar tudo, é tudo sobre mim. Não tenho nenhum interesse em revelar nome de ninguém, identidade de ninguém, não é propósito meu. Meu propósito é dizer que o diabo é mentiroso. Meu propósito, eu tenho autoridade nisso porque eu fui vítima, eu fui enfeitiçada, eu fui vítima de bruxaria, eu fiquei endemoniada e Deus me libertou. E me libertou me usando endemoniada, colocando um disco evangélico. Louvor liberta, viu? É uma arma de guerra. O louvor liberta. Se você ler a Bíblia, você vai ver que muitas vezes ali o povo tentando conquistar, né, ali Canaã, Deus mandava que ele fosse lá, que louvassem, né? E quando eles louvavam, os anjos matavam os inimigos, destruía tudo. Então, louvor é uma arma poderosa e eu tenho muita experiência com isso, porque muitas vezes também eu estava quase depressiva e eu começava a cantar, e quando eu menos esperava era outra pessoa. E eu altamente endemoniada. A possessão começou na sexta, na verdade na quinta, mas um nível maior na sexta-feira à noite, depois sábado, e de sábado para domingo Deus me usou ali endemoniada, colocando louvor que minha mãe tinha. Ela já tinha falecido, mas tinha ainda algumas coisas dela e tinha esse LP ainda, viu? Vinil na época, tem o que? Faz 26 anos agora. Então foi assim que Deus me libertou. E por que a mentira? Quando eu disse que esse primeiro demônio, disse que era minha mãe que estava para me ajudar, e quando eu vi a minha mãe cantando no céu, que eu entendi que era mentira, mas o diabo ele não trabalha de qualquer jeito, ele planeja, ele não tem pressa, ele tem a eternidade inteira para estar no inferno, enquanto não está, ele fica perturbando e tentando levar outros para... Quem não acredita em Deus, quem acha que é dono de si e que sabe tudo, infelizmente ele está tentando e está levando muitos, viu? Muitos, porque o caminho da perdição ele é largo, ele é grande, ele é fácil. Então o diabo tem infelizmente destruído muitas vidas com mentira, com engano, com cegueira, com religiosidade também. Então, antes de acontecer tudo, um amigo, um ex-namorado, me emprestou um livro e nesse livro dizia que quem morreu podia estar com a gente, podia nos ajudar. E eu acreditei. E uma vez na casa do meu pai, eu estava morando lá, no quarto da minha filha, eu estava ali e vi muitos brinquedos. E ela estava na varanda, tipo 10 metros de distância, eu acho. Aí eu falei, né? Eu falei, se é verdade que a minha mãe pode me ajudar, eu quero que a minha filha venha e pegue tal boneca. E apontei uma boneca. Agora veja se isso é normal, né? Tá parecendo Eva conversando com a serpente, achando que é normal e acreditando. E eu achei que aquele pensamento era meu, e o diabo ele não é bobo. Ele fala na primeira pessoa como se fosse você pensando. Então tem que ter muito cuidado com o pensamento. Eles vêm aleatórios, mas você tem que governar sobre eles. A mente é sua, quem tem que dirigir sua mente, o seu corpo, tomar suas decisões é você, né? Então eu achei que a coisa vinha de mim mesma. E aí fiz essa prova e a minha filha veio. Ela veio na mesma da hora. Pegou a boneca, olhou para mim e disse: olha, minha mãe, eu vim aqui pegar só essa boneca. E botou a boneca no mesmo lugar e saiu. Ah, mas o diabo usa uma criança? Eu estava lendo hoje a Bíblia em Marcos, quando Jesus desce do monte da transfiguração. Pesquisa no Google que você vai encontrar o livro. É bom para você aprender a ler a Bíblia, buscar o conhecimento da Bíblia, que é o conhecimento do alto de Deus. Então, quando aquele homem está com os discípulos discutindo porque eles não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem,
Jesus expulsa e Jesus pergunta ao pai, né? Desde quando ele está assim? Aí o pai diz desde a infância. Não se engane não, gente. É homem, já nasceu no pecado, tá neste mundo e o diabo tá aí perturbando e destruindo e ele gosta de começar com crianças, porque já vai ali, ó, botando do jeito dele desde cedo. Então, criança, minha filha, ela veio, pegou e me disse isso e colocou a boneca no mesmo lugar e saiu. Dali em diante eu achei que eu poderia até conversar, né? Como se achasse que minha mãe poderia ouvir e me ajudar. Por isso esse primeiro demônio veio como se fosse a minha mãe, com a mesma voz, me fazendo acreditar que era ela. Mas depois, lá na minha parte, eu entro com mais detalhes sobre isso. Mas só para esclarecer isso, esclarecer também quando eu disse que eu era adúltera, né? Gente, nada é à toa. Nada é à toa e, na minha opinião, nada é coincidência e nem nada. Dizem que nem tudo é espiritual. Para mim, tudo é espiritual. Agora é diferente tudo ser espiritual porque eu sou um espírito, porque Deus é espírito, porque meu inimigo é espírito, então para mim tudo é espiritual. Agora, nem tudo é o diabo e nem tudo é a vontade de Deus. Mas na minha opinião, tudo é espiritual. E aí, meu pai, ele de vez em quando contava, né, do passado dele e de quantas vezes ele teve que fugir até de um interior para outro, porque ele foi pego, descobriram que ele estava tendo relacionamento com a mulher de alguém, adultério, né, e tipo, filho de peixe é peixinho, você pode tomar decisões, fazer escolhas, mas quando já há muitas legalidades, né? A Bíblia diz que o diabo sai de uma casa e vai procurar outra. Esse sai de uma casa e vai procurar outra, eu entendo que pode ser a mesma pessoa, pode ser um familiar. Porque quando diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não está se referindo à estrutura paredes, está se referindo à família, né? E Deus diz também em Efésios que o propósito de Deus em nós é que a gente seja a casa de Deus e Ele habite em nós. E assim como Deus pode habitar em uma casa, né, o diabo também pode. Ele pode. Ele, infelizmente, tem feito morada em muitas casas por gerações, por gerações. Então, meu pai, ele era adúltero. Ele não era, ele praticou o adultério por muitos anos antes de casar, né? Então, isso também é uma herança, né? A Bíblia diz, sois filhos, logo sois herdeiros, né? Isso se referindo a Deus, mas eu entendo que filho é filho. Porque você vê, eu tenho uma conhecida que o filho dela é usuário de drogas, ele é dependente químico. Ele não conheceu o pai. O pai morreu antes dele nascer. Ela estava grávida. A mãe nunca usou drogas, mas ele usa. Logo foi guiando-se, foi se guiando nesse caminho. E ele nunca nem conheceu o pai, mas ó, sangue, né? Então, e eu já ouvi muito dizer que o filho mais próximo geralmente é o que mais pega defeitos e qualidade dos pais. E eu era mais próxima tanto do meu pai quanto da minha mãe. E meus irmãos, eu não lembro deles terem ainda que todos entraram meio por esse caminho, mas eu, de uma certa forma, eu entendo que eu fiquei mais tempo, né? E também, gente, outra coisa muito importante, palavras têm poder. Antes da minha mãe aceitar Jesus, e até um pouco no começo, porque a transformação não é passe de mágicas, Deus não trabalha assim, é um processo. Minha mãe, ela falava tudo que pensava, né? E julgava, e criticava, e falava até mal dos outros, né? Eu lembro que tem uma pessoa que ela soube que fez um aborto, e ela, oh meu Deus, ela falava tanto dessa pessoa, falava tanto, e quando via uma pessoa sabendo que estava grávida antes de casar, minha mãe falava, e falava demais, né? E o pai dessa pessoa, de uma certa forma, soube também. Eu não sei como esse povo sabe tanta coisa, é um vai e vem terrível. Eu sei que esse homem um dia me chamou e me falou, a sua mãe vai pagar pela língua dela com você. A única filha, né?
É com você que ela vai pagar a língua que ela tem. E verdadeiramente, gente, creia. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, isso colherá. E da boca você vai colher o bem ou o mal, a vida ou a morte. E eu lembro que ela, quando entrou para a igreja, entendeu que quando uma pessoa namora com um e namora com outro, está se prostituindo. E eu realmente, seguindo os passos do meu pai, né? Não consciente, algo muitas vezes inconsciente, a falta do conhecimento. Eu namorava muito, mas era tudo namorinho simples, beijinho, abraço, né? Hoje estava com um namorado, terminava, estava com outro. E quando minha mãe entrou na igreja e entendeu que isso, aos olhos de Deus, é se prostituir, tá com um e com outro, ainda que não tenha uma barganha de trocas, eu te dou isso por aquilo, era na visão dela, e né? Era uma prostituição. E ela começou a me chamar de prostituta. Eu tinha o quê? 18 anos, ela já começou, né? Fica se prostituindo e que não sei o quê, que não sei o quê. E ela falava muitas coisas sem conhecimento, sem pensar. Depois de um tempo ela se calou, né? Ela começou a entender, ela se calou, mas ela não sabia que tinha que repreender, né? Pedir perdão pelas palavras. Se pediu, eu não sei, mas eu sei que ficou como legalidade. Eu entendo assim. E eu sei que desses namorinhos bobos, eu terminei um relacionamento de muitos anos, e mais de 3 anos com esse rapaz. E ele nunca avançou nenhum sinal, gente. Era só beijo e abraço até meus 20 anos, quase 21. Mas, como eu disse, o diabo ele vai planejando, né? Ele vai planejando, e as palavras são sementes, e um dia toda semente acaba germinando, né? Virando uma plantinha ou uma grande árvore, sabe lá. Depende da semente. E eu, para esquecer esse rapaz, que eu gostava muito, eu acabei me envolvendo com esse rapaz, esse homem que era casado, né? E homem casado não vai correr o risco de prejudicar a sua família, o seu relacionamento, para ficar de beijinho e abraço, né? E aí pronto, aí começou. Eu não era mais prostituta, agora eu era adúltera, né? E eu entendo não só isso, como muitas outras coisas. Palavra tem poder. Somos a imagem e semelhança de Cristo, somos autoridade nessa terra, Ele nos fez para governar. E não é só governar coisas, é governar nós mesmos, a nossa língua, o nosso pensamento, as nossas ações, né? E tudo foi feito com a palavra, então a palavra tem poder. Efésios 1 fala que a mesma força poderosa que estava em Jesus para ressuscitá-lo dos mortos está naqueles que confessam Jesus, é o Espírito Santo em nós. E a minha mãe já estava, né? Ela verdadeiramente se converteu, aceitou Jesus, mas ainda não tinha o controle da língua. Então, se ela falando antes, no passado, algumas coisas já era uma semente que ia dar um mau fruto, imagina sendo mulher de Deus. Pensa. Então, eu fui mesmo aí seguindo esse caminho, né? Aborto, eu engravidei desse homem. Engravidei e abortei, né? Abortei, e o aborto é uma outra coisa que eu tenho algo muito importante para falar, especialmente para quem já aceitou Jesus. É necessário se arrepender verdadeiramente. Depois de muitos anos, o ano passado eu conversei com o meu pastor, e eu achava que eu ainda perseguida, né, pelo diabo, muita perseguição ainda, é muita história. Ele já tentou me matar de diversas formas. Ele mesmo, uma vez eu estava aqui nesse quarto e ele veio com um lençol, eu estava virada para o lado, acordada, bem acordada, e me cobriu. E eu achei, ele colocou na minha mente, veio como se fosse um dos meus irmãos, né? E eu pronto, entrou na minha casa, estava escondido, aqui é uma suíte, tem um banheiro ali, estava escondido no banheiro e vai me matar. E eu só pensei, já era, porque estava me sufocando já. E aí Deus me disse, repreenda. E eu repreendi e foi embora, saiu tudo. Aí eu, misericórdia, gente, eu não imaginei esse nível de ataque, ele próprio, né? Porque eu sempre acreditei que ele precisaria usar uma pessoa
eu sabia que ele falava, eu sabia que ele assustava, mas tudo bem, em outras ocasiões ele já me pegou, né? Uma vez eu estava lá na casa do meu pai e eu tinha visto a pessoa que fez o trabalho para me matar e tava ali pensando, meu Deus, por que esses pensamentos? Será que eu realmente perdoei? E de repente algo me prendeu na cama ali, algo não, o diabo, né? E eu não conseguia me mexer, não conseguia falar, não conseguia abrir os olhos. Eu fechei os olhos, não conseguia abrir e fiquei ali presa. Isso aconteceu muitas vezes, mas geralmente é em sonho. Mas dessa vez, logo que meu pai faleceu, né? Ele faleceu em 2021. Eu tive essa experiência aqui nesse quarto. E aí, depois que meu pai faleceu, eu não sei porquê, acho que ele ficou com raiva, né? Meu pai foi salvo, deve ter ficado furioso. Ele tentou me matar algumas vezes e voltou a se apresentar, voltou a eu ter sonhos, pesadelos e aqueles vultos voltaram. E aí eu fiquei, meu Deus, será que fizeram alguma coisa? Eu conversando com a pastora, ela disse uma vez, você pode ter sido consagrada. E eu comecei a orar. E o ano passado foi o ano que eu mais. Eu já disse que há 10 anos eu decidi ter um tempo com Deus. O ano passado foi o ano que eu decidi jejuar. Eu tinha dificuldade de jejuar, né? Dificuldade de renunciar ao alimento. Mas o ano passado foi o ano que eu decidi buscar mais e jejuar. Fiz até alguns jejuns de 24 horas. E esse Luciano Subirá, ele fala muito sobre o poder do jejum e eu acompanhando essa ministração dele. É interessante que você olhe lá no canal dele, Luciano Subirá, sobre jejum, ele fala muito sobre isso. Eu comecei a jejuar e Deus começou a me trazer revelações, coisas que eu não tinha entendimento, que eu não sabia. E aí eu fui falar com o meu pastor, ele me disse, na igreja mesmo, assim que acabou o culto, ele me disse, será que foi consagração? Será que não foi algo que você fez também? Pode ter sido consagração, mas talvez tenha sido alguma coisa que você fez no passado. E aí, no caminho, Deus me trouxe que quando eu pedi perdão pelo aborto, eu pedi me justificando. Eu não sabia o que estava fazendo, eu não tinha consciência, não tinha mesmo, viu? O diabo cega terrivelmente. Eu achei que era algo normal. Eu não quero, ele é casado, eu não quero prejudicar a família de ninguém, nunca tive essa intenção, eu vou tirar. E aí a gente fez, né? A gente tirou. E depois que eu me divorciei, me separei e voltei para ele, eu engravidei de novo e abortei de novo, né? E eu sempre dizia que a primeira vez foi porque se minha mãe soubesse ia ter um infarto, né? Ia morrer de decepção, de vergonha. Mas a verdade é que faz tudo parte de um grande engano, de uma grande cegueira espiritual, porque o segundo eu já estava na minha casa, era dona do meu nariz, não dependia de ninguém, estava separada. Eu poderia ter tido, mas nem passou isso pela minha cabeça. O que passou foi, não quero complicar ninguém, não quero nunca manter ninguém perto de mim por causa de filho, por causa de desculpa nenhuma. Os traumas do casamento dos meus pais, né? Então eu tirei de novo. E eu, na igreja, quando eu conheci Jesus, eu não me arrependi verdadeiramente, eu me justificava. Eu não sabia, era isso, era aquilo, e é necessário um verdadeiro arrependimento, né? A palavra diz que a gente tem que confessar os nossos pecados, se arrepender e mudar de direção, mudar de caminho, mudar de história. E aí, quando eu abri um jejum de 24 horas, não cheguei nem às 24, comecei a jejuar por isso. Comecei a jejuar. E aqui nesse quarto, né, Deus me disse, confesse e se arrependa. E aí eu tive esse momento, eu e Deus. E eu confessei e pedi perdão. E aí eu não vi mais, né? Ainda escuto algumas coisas, sinto as ameaças, escuto algumas coisas, mas é bem diferente, né? Todo mundo, o diabo perturba e persegue todo mundo, é a função dele. Então, eu senti que verdadeiramente fui liberta, né? Verdadeiramente aquela legalidade pelo aborto, que é um crime, né? É um crime, é uma vida que você está tirando.
O corpo é seu, mas essa vida não é sua, essa vida é de Deus. A partir do momento que foi gerada, pertence a Deus, porque tudo é dele. Está escrito dele, por ele, para ele são todas as coisas. O corpo é seu, mas a vida não é sua. Se Deus determinar que hoje é o seu último dia, você vai com seu corpo, com seu achismo, e se não se arrepender, para o inferno. Né? E eu creio e espero em Deus que isso não aconteça, que Deus te dê a oportunidade, como me deu, né, de me arrepender, de estar corrigindo os meus caminhos, corrigindo a minha história para a glória de Deus. É graça, mas é para a glória de Deus, mas é eu que decido, é eu que escolho o caminho. Então é isso que eu quero esclarecer. Primeiro porque, né, do engano, que eu li esse livro e achei que quem morreu poderia estar aqui, mas a Bíblia também diz: ao homem basta morrer uma única vez e segue o juízo. Existe a segunda morte, que é a morte espiritual, que é estar eternamente separado de Deus para quem não entendeu que Jesus é o Filho de Deus e confessou Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Então era isso que eu queria explicar. E a continuação ainda antes de vir para Salvador, antes de vir para Bahia, porque a gente primeiro foi para a casa da minha avó, passamos um tempo lá, quando saímos de Brasília. Lá em Brasília ainda, minha mãe entendeu, eu não tenho detalhes porque ela não falava muito sobre isso, mas ela disse que quem fez o trabalho foi uma amiga. Foi uma amiga, minha mãe costurava, minha mãe era uma excelente costureira, ela tanto corte como costura, ela dominava bem, né? Ela tinha muitas clientes, como ela contava. E essa amiga, minha mãe fez uma festa, e essa amiga, minha mãe disse que foi a última pessoa que saiu da festa, e que ela não teve bem a revelação, ela ligou os pontos, e que foi a última pessoa que saiu da festa e que voltou lá depois de um tempo. Minha mãe disse que fez essa festa, e o dedal, né? Quem é costureira sabe, é um protetor para colocar na cabecinha do dedo para não furar quando está ali manuseando a agulha. Minha mãe disse que quando foi costurar depois dessa festa, que ela procurou esse dedal a casa inteira e não achou. Não achou e não teve canto, né, que procurasse. E quando foi poucos dias depois, essa amiga foi lá, e quando essa amiga saiu, o dedal estava lá, simplesmente no lugar. Né? Aconteceu até algo parecido comigo também, mas foi com um machucador de alho, né? Daquele machucador do pilão. Eu sei que ele sumiu, eu procurei aqui a casa toda, e quando essa moça veio aqui, olha ele. Então ela tentou de várias formas, mas foi numa peça de roupa íntima que ela conseguiu fazer. Deus me avisou a voz que eu falo que estava ali me direcionando, avisou, mas dessa vez eu demorei, mas acabei usando a peça. Mas certamente eu vou entrar nesse detalhe depois. Então é necessário ter muito cuidado com as amizades. Até família, viu? Até família. Porque tem gente até da família que usa esse meio de ocultismo, né? Para tirar a vida de quem acha que está no caminho, de quem acha que está atrapalhando.